Estamos num ponto da temporada em que já não podemos chamar esses vídeos de prévias. Já estamos acompanhando a configuração de como algumas equipes ainda vão se portar no decorrer da temporada. No entanto, ainda estamos no início, ou seja, ainda há muito que evoluir ou corrigir para algumas franquias. Uma dessas que ainda pode melhorar é o Boston Celtics. Finalista de conferência na temporada passada, todos nós tínhamos bastante expectativas sobre a possibilidade deles tomarem conta da conferência, principalmente com a saída de LeBron James. Mas um começo regular nos pegou de surpresa e nos fez perguntar sobre como eles conseguiriam superar o momento ruim. Antes de tudo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações de vídeos novos e acompanha o nosso podcast em todos os agregadores que você usa. Antes de começar a temporada 2018-19, nossas perguntas sobre o Boston Celtics eram: qual melhor o time vai jogar com a volta de Gordon Hayward? Será que Kyrie Irving vai tomar ainda mais conta do ataque desse time? E Jason Tatum, quanto será que ele vai evoluir para o seu ano de sophomore? Cerca de 15 partidas já realizadas e a nossa principal pergunta é: por que esse time está tão ruim na parte ofensiva? A capacidade defensiva dos jogadores e do esquema tático os assegurou vitórias, mas era de se esperar que com um ataque pouco agressivo e colecionando más performances de algumas de suas estrelas, pelo menos na parte do aproveitamento, resultados negativos viriam. Então, uma sequência de 4 derrotas em 5 jogos foi o bastante para fazer todos acordarem para ver que mesmo perto do top na conferência, havia algo de errado com um sistema que conseguiu aproveitar o máximo de seus jogadores nos playoffs passados. Por um lado, é compreensível que esse elenco poderia ser inconsistente no começo. Todos os seus principais atletas entraram em 18-19 com questionamentos a serem respondidos. Tatum fez muito barulho em seu ano de calouro e precisaria demonstrar evolução. Jaylen Brown estava saindo de uma posição de destaque para virar suporte com o surgimento de outra jovem estrela no elenco. Irving precisaria provar ser o melhor jogador e o mais decisivo do time. E até Gordon Hayward tem que provar ter superado sua horrenda lesão do início da temporada passada. Assim, enquanto o fim de 17-18 levantou a bandeira para os Celtas conquistarem o topo, ainda transparecia aquele ar de que cada um tem algo a provar. Talvez exceto o extremamente adaptável Al Horford, aquele veterano pronto para carregar qualquer bucha colocada no seu colo. Desde o início, vimos o esperado e aquilo qual ainda acho correto. Tatum recebendo mais toques na bola, sendo colocado em situações de 1 contra 1 e equiparando sua porcentagem de finalização de jogadas no ataque às de Irving e Brown. Ao mesmo tempo em que ele não conseguia emular a sua eficiência da pós-temporada passada, ele demonstrava lampejos de que era a aposta certa para ser a principal opção do time no futuro. Um futuro talvez não tão distante, um futuro talvez ainda nessa temporada. Para melhorar essa perspectiva, ele engatou também alguns jogos os quais ele corrigiu esse problema da eficiência de conversão dos arremessos, e hoje tem 40% de aproveitamento do perímetro e contornáveis 42% nos arremessos de quadra. Outra escolha de Brad Stevens que ainda não deu necessariamente frutos, e até poderíamos chamar de questionável, mas a qual concordo, foi a de optar com Gordon Hayward como titular. Aí você pode me dizer: você tá louco? Hayward é um dos melhores jogadores da liga, recebe mais de 30 milhões no ano, quem seria louco de deixá-lo no banco? Bem, existem muitos treinadores meritocráticos na liga, e Brad Stevens é um deles. Há um limite do quanto ele apostaria num atleta sem promover resultados, e ao mesmo tempo vendo outros saindo do banco e sendo mais consistente na rotação. E gostem ou não, Hayward não é a melhor opção do Celtics para iniciar ou terminar uma partida no momento. Quem realmente tem merecido essa posição é Marcus Morris, hoje o jogador mais regular e eficiente do time. Sério, se o ataque do Boston conseguiu o mínimo suficiente para vencer 9 partidas, até o momento deste vídeo, é porque Marcus Morris foi o role player perfeito. Por que concordo com Brad Stevens manter Hayward como titular então? Não pelo agora, mas pelo quão longe o time pode ir, incluindo os playoffs. Marcus Morris não é um jogador que vemos como opção para receber uma última bola num jogo 7. Porém, Gordon Hayward saudável, com ritmo de jogo e entrosado entre os titulares, certamente é uma opção. Stevens está segurando a bucha da crítica dos analistas e apostando em algo que pode lhe trazer resultados em momentos de decisão. E nisso, concordo e aplaudo ele por assumir esse risco. Nas casas de apostas, o Celtics era projetado para ter o segundo melhor recorde de 2018-19 com 57,5 vitórias, 3 a mais do que o Toronto Raptors. Sinceramente,
acho um pouco difícil recuperar a tempo de colocar uma diferença significante ao Toronto, um time que se acertou muito cedo e tem um jogador de calibre de MVP na dianteira do elenco. Mas isso é mais uma sensação do que uma suposição. Afinal, temos um dos times mais carregados de talentos e com um dos treinadores mais inteligentes, ou seja, um grupo que a qualquer momento pode reverter a sua situação atual. O que falta então, para eles retomarem o posto de força temível no leste? O simples e já mencionado: achar uma maneira de voltar a funcionar ofensivamente. Particularmente dos lampejos que vi até agora, isso passa pela agressividade de Tatum e Irving nas posses. Principalmente o armador, que é capaz de quebrar defesas sozinho e é facilmente um dos melhores bandejistas da NBA. Vimos isso mais recentemente contra o Toronto, em que ele fez 43 pontos, 23 no último quarto, forçou adversários a ir por chuveiro mais cedo pelo excesso de faltas e encarou a defesa homem a homem de Kawhi Leonard. Eu realmente creio que só essa virada de interruptor em Irving já é o bastante para mudar muita coisa no sistema ofensivo. Coletividade é algo magnífico, mas passar a bola no perímetro até achar gente livre exige precisão de seus arremessos e atletas que instantaneamente puxem a marcação dupla quando o adversário reconhece os espaços livres deixados. Kyrie Irving é esse cara e isso naturalmente beneficia a movimentação dos seus companheiros de time. Outro ponto sobre Boston que merece destaque é Terry Rozier. Scary Terry é indispensável. Pode carregar a bola no ataque e, se necessário, tem aquele grit and grind que você precisa saindo do banco. Porém, surgiram especulações de uma troca envolvendo o armador. Antes de achar que seria tolice despachá-lo, o armador titular e estrela da franquia tem uma player option para o ano que vem e provavelmente será free agent. Manter Kyrie Irving vai além da prioridade, é uma necessidade. Caso contrário, precisaria ou investir em outra estrela ou confiar todas as fichas em Tatum, que se colocarmos numa linha do tempo seria voltar um pouco no planejamento. Então por que Rozier, que tem um salário de 3 milhões de dólares, e não Marcus Smart, que ganha 11 milhões? Primeiramente, Smart é uma peça difícil de se mexer. Se estamos falando de grit and grind saindo do banco, ele praticamente nasceu das coxas de Tony Allen. Smart vai defender qualquer posição que colocar na frente dele, e vai defender bem. Além disso, e da polivalência, há o fator torcida. Ok, sabemos, Danny Ainge não tem coração e mandou até Isaiah Thomas, mesmo depois de toda uma narrativa marcante. Mas Smart é um favorito da casa e há um limite no quanto você pode testar o amor dos torcedores. Porém, acima de tudo, o que Rozier tem é valor de troca. Ele é jovem, facilmente encaixa em qualquer franquia, tem um salário baixo e, dependendo das condições, poderia até ser titular em algum time de playoff. Com ele, o Celtics certamente conseguiria peças suficientes para gastar posteriormente em algum jogador para aumentar ainda mais o calibre de competitividade da equipe. Se eu fosse o GM, manteria Terry Rozier, mas entendo não ser um absurdo envolvê-lo numa troca. Então, por fim, pelo que vimos até agora e o que deve seguir, é uma formação com Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward e Al Horford. E você, buzzer colega, o que acha desse início inconsistente do Boston? Vai demorar para eles contornarem isso? E quanto à importância de Irving e Tatum, concorda que a melhora no ataque passa por eles? E finalmente, acha que vale a pena trocar Terry Rozier? Comentem aí, deixem o seu like, se inscrevam e apertem o sininho. E se preparem, pois o último vídeo da série está prestes a chegar. Então é isso, galera, falou, até mais, beijão!